Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje vamos falar sobre uma alteração solicitada pela Digi à Anacom no que diz respeito à consignação do espectro de radiofrequências que neste momento a Digi tem na faixa dos 3,6 GHz, que é basicamente a mais importante no desenvolvimento das redes do 5G, aquela famosa banda do N78 que utiliza muito esta, digamos assim, esta faixa, mas acima de tudo eu vou tentar explicar isto de uma maneira mais simplificada, porque provavelmente muitos de vocês que olhem para isto acham que isto não vai mudar nada, mas vai mudar alguma coisa e tem também implicações para o futuro, dependendo daquilo que for a disponibilização dos 40 MHz que ainda estão por atribuir. Mas antes de começarmos esta análise toda, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Em primeiro lugar, deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão do aderir, caso queiras por apenas 99 cêntimos por mês ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Passa também no nosso canal, viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto, o nosso canal, não, o nosso site, onde vais encontrar um conjunto de artigos que eu normalmente escrevo a acompanhar aqui estes nossos vídeos, e tens também a nossa parceria da Instant Gaming, onde vais poder comprar os teus jogos a bom preço e ajudar também aqui o canal. Desde já ficamos bastante gratos a todos aqueles que possam eventualmente fazer alguma compra através do nosso link que está na descrição. Ora bem, então o que é que aconteceu? A Anacom aprovou no passado dia 24 de março de 2026 o sentido provável de decisão relativo ao pedido da Digi para a alteração da consignação do espectro de radiofrequência detido na faixa dos 3,6 GHz. Na sequência do pedido da Digi e tendo em conta a análise efetuada, a Anacom decidiu o seguinte: deferir o pedido que a Digi interpôs de alteração da consignação de 40 MHz na faixa dos 3,6 GHz do direito de utilização de espectro da Digi, o que atualmente está nos 3.480 a 3.520, que foi atribuído na altura com a transmissão do direito de utilização de espectro da Novo, passando então a ocupar a faixa entre os 3.440 e os 3.480, de forma a garantir contiguidade do espectro que o operador detém na faixa em causa. Aprovar também o averbamento número 4 no direito de utilização de espectro, número 4, 2021, atribuído à Digi, que consubstancia a alteração dos direitos de utilização de espectro aprovado no ponto anterior, acrescentando no título identificado a referência à decisão da alteração da consignação. Este sentido provável de decisão é submetido ao processo de consulta pública pelo prazo de 30 dias úteis. A consulta pública decorre até o dia 12 de maio de 26, podendo os interessados remeter contributos por escrito e em língua portuguesa por correio eletrónico para o endereço Uma vez concluído o processo de consulta, proceder-se à divulgação pública dos contributos recebidos, pelo que os interessados deverão remeter também uma versão expurgada dos elementos considerados confidenciais para efeitos de publicação neste sítio. Bom, muita conversa, vamos falar isto. Em primeiro lugar, eu vou já começar pelo fim. Estou muito curioso para perceber se alguma das outras três operadoras vai enviar algum tipo de contributo para esta discussão pública. Tendo em conta que isto vai ser, se efetivamente alguma coisa for enviada para lá, vão ser divulgadas informações em relação a isso, vamos estar muito atentos para perceber se algum dos três tarolas vai ter alguma coisa a dizer em relação a esta questão, porque de facto isto é uma alteração que vai permitir, neste caso concreto, à Digi melhorar o seu serviço aos seus clientes, permitindo então ter o espectro todo seguido, em vez de ter dois blocos separados de 40 MHz. Já vamos falar sobre isso mais à frente. Bom, porquê é que isto estava assim? Perguntam vocês. O que é que aconteceu? Bom, como vocês sabem, no início, em que quando houve o leilão de 5G, ainda com Cadete Matos, a Digi adquiriu não só espectro na faixa dos 3,6 GHz, em várias faixas. Esse valor na altura, pelo que eu vi assim, em números redondos na internet, andou à volta dos 67, 68 milhões de euros que a Digi pagou para obter espectro em várias faixas. Mas basicamente esta é a mais importante. A dos 3,6 GHz é a mais importante porque é a que permite desenvolver depois também aquelas bandas, ou nomeadamente fazer passar aquelas bandas do N78 que são as que permitem velocidades mais altas e que o pessoal todo basicamente quer, não é? E portanto esta era a parte mais importante nesse leilão do 5G na altura. O que aconteceu? Nessa altura concorreram várias operadoras para a compra de espectro nesta faixa dos 3,6. A nós, a Mel, a Vodafone, a Digi, enquanto Dixarobil Telecom, ainda não estava denominada como Digi, portanto a Digi, a Novo, que adquiriu também 40 MHz, e a Denser, que entretanto já deu aí uma grande barraca, porque entretanto a Denser acabou por não iniciar a operação, como acaba por ser uma imposição do regulador, e acabou por perder então esse espectro dos 40 MHz, ficando então neste momento disponíveis para leilão futuro, e já vamos falar sobre isso mais à frente. Portanto, basicamente o que é que aconteceu? A Digi tinha 40,
A Denser tinha 40, a Novo tinha 40, portanto estavam aqui estes 120 MHz na primeira parte entre os 3400 e os 3520, se eu não estou a fazer mal as contas, e daí para a frente, até aos 3800, estava, salvo erro a divisão, acho que é 90-100-90, ok? Portanto quem adquiriu mais até foi a nós, de resto temos daí para a frente, entre os 3520 para a frente, são os 90 da Vodafone, mas pronto, eu já vos mostro isso, depois os 100 da nós e os 90 da Mel. Pronto, basicamente o que é que aconteceu aqui? Tendo em conta que a Digi acabou por adquirir a Novo, e uma vez que esses 40 MHz que estavam ali no meio, pertencentes à Denser, acabam por não ter utilização atualmente, não faz sentido que a Digi esteja a operar com dois blocos de 40 MHz separados. Porquê? Porque isso faz com que haja muitas vezes a necessidade de criar aqui processos de mobilidade do tráfego intrafaixa, ou seja, é preciso haver um processo para que, isto não, tecnicamente, se calhar tínhamos de chamar aqui o Ricardo, mas de qualquer das maneiras, basicamente é diferente tu teres os 80 MHz todos seguidos, trabalhares desta maneira do que estar a fazer passagem entre estes dois blocos que têm ali, ao fim e ao cabo, um espaço no meio que, apesar de tudo, nem está a ser usado. Se estivesse a ser usado era uma coisa, mas assim sendo não faz sentido. Pronto, por isso, a Digi intentou este pedido à Anacom de maneira a que esses 40 MHz sejam colocados, neste caso concreto, fora, ou seja, para serem tirados do meio daquilo que é, no caso concreto aqui, o espectro atribuído à Digi e aquele que neste momento é gerido pela Digi, e portanto depois no futuro logo se vê o que é que se faz com esses 40 MHz. Ok. A Anacom aceitou, não podia não aceitar. Só que entretanto há aqui vários cenários, e esses cenários são muito interessantes de analisar aqui no Viciado Comenta, porque também nos permite pensar também mais à frente. Já vos expliquei essas questões ou seja, a partir do momento em que a Digi vir isto aprovado, vai conseguir melhorar bastante a sua rede móvel. Coisas do género, vai ser possível atingir mais velocidades, vai ser possível ter maior controle sobre a saturação das redes, porque passas a ter 80 MHz disponíveis de seguida, vais ter mais largura de banda. Isso vai permitir que tu coloques mais tráfego numa só antena, e isso permite reduzir um bocadinho o número de smart cells que tu depois tens que andar a espalhar. E isso permite não só acelerar o crescimento, como também que esse crescimento seja de uma forma mais sustentada. Portanto, ao fim e ao cabo, em palavras gerais, por um leigo, é isto que vai acontecer. Portanto, faz todo o sentido que a Digi faça este movimento. Só que, entretanto, como vocês veem aqui, existe um conjunto de cenários, 2 cenários, nomeadamente, para que se entenda o que é que pode ser o futuro, ou qual é que é o sentido provável da decisão, que já foi aqui tomada, que é a opção, aqui é a opção do meio. Bom, como é que está atualmente? Como eu vos disse, atualmente está assim. Portanto, eu não sei se vocês estão a ver o meu rato, estão a ver o meu rato. Portanto, aqui o primeiro bloco, entre os 3400 e 3440, Digi, depois os 3480 e os 3520, que neste caso é Digi também, e depois no meio temos aqui este empecilho, que era os 40 MHz que a Denser entretanto comprou, mas que depois nunca chegou a entrar em operação e que neste momento estão disponíveis para leilão no futuro. Portanto, estes 40 estão aqui mal. Portanto, há duas soluções. Ou se coloca os 80 MHz todos para trás, ou seja, ou se coloca a Denser aqui entre a Digi e a Vodafone e se deixa este bloco aqui no meio, ok? Ou se coloca a Denser para trás, logo no início da faixa, e puxa-se, portanto, o que a Digi atualmente já tem para a frente, ficando então encostada, tudo encostado aqui à Vodafone. A análise da Anacom é uma análise que faz sentido, que é opta por esta opção aqui do meio, porque sempre, vamos imaginar, portanto, estes 40 MHz aqui vão a leilão, ponto final, isso vai acontecer, não é? Portanto, alguma das operadoras vai acabar por adquirir isto. Eu gostava muito que fosse a Digi, porque isso ia-lhes dar um impulso monumental naquilo que seria a capacidade da rede do 5G, não é? Primeiro iam ter mais espectro na faixa dos 3.6, mas isto não é... ou seja, primeiro iam ter mais e depois iam ter mais largura de banda, ou mais faixa, mais espectro nesta faixa do que qualquer outra das suas rivais. Mas isto não vai ficar barato, ok? Pelas previsões, estes 40 MHz não devem de sair por menos de 70 milhões de euros e não é descartado que ultrapasse os 100 num leilão mais concorrido, ok? O que não será difícil. Se a Digi se mete aqui a fazer propostas, estes senhores vão às lágrimas e vai ser aqueles leilões com um produto muito sentimental, sabem? Que o pessoal, entretanto, licita e depois no final é que vai ver como é que paga. Mas enfim, avançando. Portanto, havia aqui a opção de fazer estas duas medidas. Esta opção do meio é aquela que a Anacom diz ser a opção melhor. Porquê? Porque permite que no futuro, vamos imaginar que a Digi, entretanto,
compra estes 40 MHz, não muda nada nos direitos de utilização de espectro das outras três. Portanto, basicamente já está tudo organizado. Vamos imaginar que, entretanto, a Digi compra 20 e a Vodafone compra 20. Também não muda nada, porque, entretanto, é só acrescentar essa largura de banda e não muda aqui o arranjo das coisas. Pode, efetivamente, ser necessário depois haver aqui alguns arranjos, se, por exemplo, for a nós ou a Mel a comprar mais, e, portanto, ao fim e ao cabo, acaba por não fazer aqui tanto sentido aqui o cenário de baixo. Porquê? Porque no cenário de baixo, só na circunstância em que a Digi comprasse estes 40 MHz é que não seria preciso mexer no resto, porque imaginem que a Vodafone aqui comprava 10, depois a Vodafone vai pedir a mesma coisa, vai pedir que seja passada para aqui para o lado esta Digi e que o deles fique contigo, ou a mesma coisa, ou seja, aqui ao fim e ao cabo, qualquer um dos operadores, excepto a Digi, que queira comprar estes 40 MHz, se isto ficasse assim no cenário 2, ia ser necessário depois estar aqui a mudar os arranjos disto tudo. No caso concreto da opção 1, acaba por ser a melhor porque permite logo que dois operadores façam compras sem mexer em nada. Portanto, enquanto nesta só um é que podia fazer isso. Está-se a fazer entender isto? Pronto. O que é que acontece aqui? Eu tenho quase a certeza, aliás, não há grandes motivos, a não ser que os tarolas se lembrem de uma coisa qualquer, que isto vai ficar assim. Agora, estes 40 MHz têm interesse, mas na última conferência da APDC, no caso concreto do Luís Lopes, ele disse que no máximo tinham interesse em comprar 10 MHz, 10 ou 20 MHz, ou seja, basicamente para se igualar aqui a nós, para ter um bocadinho mais de espectro. Portanto, não há interesse substancial nestes 40 MHz, não há ninguém que esteja sedento destes 40 MHz, pelo menos a fazer fé naquilo que foi dito na última conferência da APDC pelos vários CEOs. Portanto, isto pode ser aqui uma oportunidade muito grande por parte da Digi de aumentar o seu espectro nesta faixa concreta, que é a melhor, é aquela que é mais valiosa, é aquela que mais interesse tem, e permitir assim desenvolver ainda mais a sua rede móvel, fortalecer ainda mais o 5G e nomeadamente as bandas do N78, que é aquilo que toda a gente quer para ter aí umas velocidades fantásticas e não sei quê, e vamos esperar para perceber se no futuro, e em primeiro lugar vamos perceber duas coisas, se no futuro a Digi vai ter capacidade financeira de avançar com isto, se tem interesse ou se não tem, vamos perceber para já quais é que são, ou se há alguém que entretanto envia para lá alguma coisa que possa reverter esta alteração, que no meu entender é difícil, mas estão aqui muitos técnicos, muitos especialistas, que podem dizer que se efetivamente é possível fazer alguma coisa sobre isso. E também se este arranjo agora vai permitir reforçar fortemente os serviços da Digi e se isso também vai ser um fator de pressão em cima das low cost para obrigá-las a manter ainda mais tempo os preços aos preços que estão atualmente de combate com a Digi. Por isso, fica aqui esta informação. Aliás, eu também não podia complicar muito isto, não tenho grandes conhecimentos para os complicar, mas tentei tornar isto uma coisa interessante e também este ponto de vista de análise. Tenho a certeza que se calhar muitos de vocês nem sabiam bem como é que estava organizada aqui esta faixa dos 3.6 e que existia em série, que tiraram em série, não sei o quê. Portanto, espero que tenha ficado um vídeo interessante para vocês e vemos no próximo Viciado Comentar.